colônia divisor de águas. Exponho abaixo uma ocorrência que pode ser confundida com um simples sonho, porém, fui autorizada a relatar em forma de conto, para que alguns que lerem estas poucas linhas, fiquem atentos no que a espiritualidade está lhe repassando sutilmente. Os fatos aconteceram na mesma semana com diferenças de dias, e foram necessários, para o envolvido diretamente prestar atenção um pouco mais no que estava sendo trabalhado, pois dizia a si mesmo que não era merecedor daquele encontro, assim, inconscientemente bloqueava as aproximações daqueles que queriam melhor orientá-lo. Meu amigo médium, antes quando eu ainda espiava no plano terreno, encontramo-nos na mesma família nos moldes de parentes, ou seja, cunhados. Ele caminhava deslumbrando aquelas paisagens atordoado sem saber o que acontecia, mas, depois de outras informações, tenho a certeza, que fora mais uma experiência que jamais esquecerá, e servirá para que harmonize-se, e trabalhe suas falhas para quando for chamado ao exercício dos compromissos, esteja realmente pronto. Descrevo o lugar que a ele fora permitido visitar, e de momento, colocamos em sua frente semelhanças do que estava acostumado para melhor situar-se com o que estava por vir. A princípio, nada teria notado de especial, além de que o local era lindo, e com uma energia que lhe contagiava, e o revigorava cada vez que respirava profundamente. Percebia pessoas andando para lá e para cá, cada qual cuidando de seus afazeres, demonstrando-se despreocupados com qualquer outro problema. Ao cruzar um bosque de vegetação densa, e prestando atenção em barulhos de quedas de águas onde sua curiosidade não via a hora de encontrá-la. Ele avistou-me a princípio em meus afazeres, onde aquele era somente mais um dos quais fazia-me a disposição naquela colônia, e minhas energias foram as responsáveis para perceber-me de longe, mesmo eu estando de costas do local onde o quadro fora propositadamente elaborado para aquela situação, mas, não me reconhecera de imediato. Eu estava meio que escondida por detrás daquelas folhas, que pareciam a seus olhos, uma espécie de palmeira. A intenção, fazê-lo perceber a sintonia das vibrações de minha energia para quando fosse o dia certo das comunicações, não confundir-me com nenhum outro espírito. Temeroso, imaginando que não seria bem recepcionado, aproximou-se devagarinho. Ele, pensando que não estaria sendo notado, tentou ser o mais discreto possível ao caminhar para não assustar-me. Por dentro, eu satisfeita ria de sua atitude, porém não sabia quem realmente aquele homem era, somente fui informada que aqueles fatos iriam acontecer, e alguém iria me procurar aquela tarde, e este, era como outros tantos dali, um espírito em aprendizado. Fui orientada a ser a mais atenciosa possível com aquele noviço. Como espíritos superiores que são, fazem-nos sentir bem. Em todos os aspectos, para mais rápido alcançarmos a tão almejada evolução, e em nossos caminhos, para a surpresa de ambos, proporcionaram-nos a graça daquele encontro. Naquele lindo lugar, em seus ouvidos desacostumado em escutar as vibrações que vinham de escalas superiores, e de momento ele, somente ouvia os barulhos dos ventos que mostravam-se soberanos entre aquelas árvores. Os sons daquelas águas caindo naqueles rochedos, e o cantar dos pássaros, nenhuma voz humana ouvia, todos trabalhavam silenciosamente concentrados como todos os dias fazíamos. Para o lazer, que logicamente tínhamos, os dias faziam-se conforme nossos merecimentos. Quando ele estava em uma distância considerável, olhei para trás, e a surpresa fez-se, tanto para mim, como para ele. Consegui, para a tranquilidade de meus mentores, captar sua energia, pois eu sabia que ele viria, mas não sabia que seria aquele instante, aquele dia. Eu ainda não tinha o visto de tão perto assim. Outras vezes soube que Juscelio, como ali era conhecido, esteve por ali, mas não tive a autorização de me aproximar. Diziam-me que ele naquelas outras vezes, ainda não estaria preparado psicologicamente para aquele encontro. Ele, no primeiro impacto de saber quem encontrara por ali, ficou pasmo, mas em seguida, experiente com os contatos com os desencarnados, logo se recompôs. Mesmo surpreso, veio em minha direção sorridente e me disse: "Oi menina, que saudades, minha irmã. Você por aqui?"
Percebi com uma alegria e emoção que parecia querer explodir meu peito de tanta satisfação, que meu agora companheiro de trabalho, era um bem conhecido em meus meios familiares, e ele, eu tinha certeza, ainda fazia parte do plano terreno, e eu, em contrapartida, em meus conhecimentos bem claros, não fazia mais parte do plano que vivenciava há quase 5 anos, e até aquele instante não fora permitido nos encontrarmos. Embora eu sendo sabedora que ele comunicava-se com alguns espíritos visitantes e alguns trabalhadores daquela colônia, aquele momento também para mim, foram os dos mais especiais que vivenciei desde o dia que fui convidada para prestar serviço ali. Aqueles fatos eram para dar-lhe a certeza que estava novamente vivenciando aquilo que em seus dias estavam tornando-se rotinas, ou seja, as visitas conscientes, conhecido como desdobramentos. Eu, irmã de sua esposa, tinha quando em vida terrena o nome de Renita Laureta. Minha aparência, mostrei-me igual a dos meus 19 anos, aqueles tempos que mais adorei vivenciar naquela existência, e os que mais o impressionara por minha simpatia quando fui apresentada como membro da família. Não quero insinuar, mostrando-me deste jeito, como os dos meus 19 anos que, outras vezes não fui feliz, não é isto, pois, vivi muito feliz na época que vivenciei aquelas experiências e tive 3 filhas maravilhosas, e um marido, que quando convivemos aqueles anos juntos, embora hoje em dia sou sabedora, pois assim fora permitido, que as dúvidas sobre seu caráter estão nas mentes mais fantasiosas de meus familiares terrenos, e aqui dou meu testemunho enfático, nada dele ou dos tratamentos que me proporcionou posso reclamar, pois sempre fora um maridão carinhoso comigo, e atencioso com suas filhas, e minha família e compromissos. Nena, como assim fui conhecida, despedir-me a princípio com revolta e tristeza pelo modo tão prematuro que deixei-os, porém, soube depois que eu que escolhera aqueles desfechos, pois antecipadamente, antes de minha encarnação naquela vivência, era sabedora que iria expiar aquela vivência somente aqueles exatos anos, e demais lembranças de outras vidas e compromissos foram quase imediatamente a minha passagem permitido lembrar-me, e aquelas tristezas pelo aquilo que eu imaginava ser um distanciamento definitivo, não perdurou por muito tempo, pois logo me encontrei com outros entes queridos, principalmente com minha mãe terrena que havia me antecedido alguns anos, e assim, percebendo que aquilo era somente uma passagem me acalentou, e percebi que nosso reencontro era somente coisa de anos para eles, e para nós aqui no plano espiritual coisa de dias, não mais me importei, pois soube de antemão por merecimentos pretéritos que fazia parte de uma engrenagem que não pararia jamais. E nossos encontros seriam inevitáveis. Quanto a curiosidades de muitos que irão ler com certeza estes relatos sobre aquela que fora minha mãe terrena, que posso adiantar é que, volta e meia nos encontramos e trocamos experiências de convivências, no entanto, não prestamos serviços na mesma colônia, porque ela, em relação a meu desenvolvimento, está muito superior a meus aprendizados. Contudo, o que posso dizer é que ela está muito bem, e volta e meia é permitido nos encontrarmos e passarmos vários momentos juntas, e dito por ela mesma, está preparando com seus esforços, pois assim foi orientada a agir, como aquela mãe e avó dedicada como sempre fora no plano terreno, o local para cada um aqui em uma das muitas moradas de nosso Criador. Mas, vejam bem, isto não quer dizer que ela, ou outro que está aqui irá fazer tudo, e quem vier do plano terreno irá encontrar tudo preparado sem esforços, lembro, pois isso é a lei, cada um deverá fazer por merecer os encontros tão rápidos e almejados como queiram. Eu fora levada do plano terreno porque havia me comprometido a me dispor, exatamente aos aprendizados aqueles anos vivenciados, e aqui tranquilizo aqueles que imaginam que senti dores, afirmo, nada senti, a não ser uma pequena perturbação pelas mudanças bruscas de ambiente, coisa normal a todos aqueles que deixam uma etapa para continuar uma outra. Para tranquilizar aqueles que não compreendiam ainda o porquê de tudo estar acontecendo daquele jeito, embora dias antes eu sentira que alguém me chamava mas, não sabia para onde nem para quê. Devido a um infarto fulminante,
fui levada, para que o meu exemplo de descuidos também sirvam de alerta para outros que conviviam comigo atentarem-se para os cuidados e exames que deveriam fazer, e, onde este não os deu outra alternativa a não ser, lamentar minha partida tão prematuramente como não cansei de ouvir, aos meus 43 anos, mas, como os ensinamentos espíritas nos revelam, ninguém é levado ao desencarne se não estiver em sua hora exata e que para isto exista um propósito. Assim, eu transmiti à minha família serenidade e energias benéficas, e devagarinho conformaram-se com os desígnios de nosso Criador, e depois das induções serem colocadas em suas mentes, e principalmente na minha, fomos direcionados a acreditar nas esperanças, que todos aqueles que ficaram ou partiram, um dia se encontrarão, como já fora pronunciado por nosso irmão maior, o Mestre Jesus Cristo. Tenham a certeza disto. Todos que queremos bem no plano terreno ou em outros, um dia nos encontraremos, pois os laços de afinidades que cultivamos, nunca serão rompidos para todo o sempre. Meu Deus, é você minha cunhada. Como está linda! Dizia ele agradecendo a Deus em pensamento por aquela oportunidade, empolgado percebendo o meu bem-estar. Sim, meu cunhado, sou eu mesma, e você não está vendo fantasmas. Sorrimos simultaneamente com minha frase, e abraçamo-nos calorosamente. Os diálogos se originaram dali para frente em tirarmos dúvidas um do outro. Ele queria saber detalhes de como era minha vida ali, e eu, querendo saber detalhes daqueles que ficaram no plano terreno. Eu mostrava-lhe uma tranquilidade e serenidade que ele ainda não tinha, junto a um conformismo com aquela situação que, mesmo sendo um estudioso dos ensinamentos dos espíritos, ainda o fiz perceber que faltava muito para ele alcançar aquele estágio. Ao abraçar-me, os espíritos que dirigiam aquele reencontro, fizeram-no escutar aqueles sons que antes me referi. Antes ele não estava ouvindo. Foi necessário, para tirar-lhe a dúvida do porquê que todos faziam seus trabalhos parecendo prestar atenção em algo diferente, ali estaria a resposta: todos ouviam as músicas que vinham dos locais onde as harmonias soavam daqueles jeitos, e isto trariam àqueles que pensavam muito naqueles que deixaram na terra, um meio de se distrair além dos trabalhos. Então ele perguntou o que era aquilo. Contei-o que além daquelas primeiras exposições, aqueles sons que ouvia, eram demonstrações que agora estávamos nas mesmas sintonias dos trabalhadores daquela colônia, e todos os dias naquele mesmo horário eles faziam-se, para que todos os integrantes soubessem que estava na hora da reunião diária, e que todos uniam-se em um determinado lugar em um só propósito, para agradecermos a Deus pelo dia e pelos aprendizados que alcançávamos. Convidei-o para que elevássemos nossos pensamentos às altas escalas espirituais, e juntos fizéssemos, em uma só sintonia, nossos agradecimentos por aquela oportunidade. Sem mais nada falar, demo-nos as mãos e juntos rezemos a oração que nosso irmão maior nos ensinou, quando de sua passagem pelo plano terreno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Após a oração, sentamos e comecei a contar-lhe o restante do que estava autorizada. Contei-o que já teria ganho o direito por meus trabalhos, de ir quando quisesse até a terra, com ressalvas é claro, visitar meus entes queridos, mas, sobre o que acontecia com eles, não me preocupava muito, pois sabia que tudo estaria servindo para suas evoluções espirituais. Contudo, quando era permitido saber de algo errado que faziam, as providências que eu tomava, eram emanar energias benéficas e induzi-los através de seus pensamentos a pegarem outras estradas, e orar ao Criador para que ele pudesse dar-lhes os melhores fins e fé para vencerem os obstáculos. Contudo, embora aquilo não deveria mais fazer parte de meus pensamentos, preocupava-me com alguns ocorridos que estariam se originando devido à atração de energias não benéficas aos recintos que alguns dos meus estariam atraindo, mas, buscava forças na fé que tudo seriam para o melhor aprimoramento de todos. Estas energias, facilmente poderiam serem afastadas com orações periódicas. Como consequências diretas, imediatamente retornaria à união de todos de meu antigo lar terreno, mas, daqui, fico enviando diariamente vibrações e as respostas já estão surgindo.
Vejo, não muito longe, todos unidos em uma missão só, e cada vez um contando com o outro em seu dia a dia, ou seja, de aprender um com o outro o verdadeiro sentido da palavra amor. Também contei-lhe, que estava em finalizações das preparações dos estudos para comunicar-me através de um médium terreno, onde objetivava passar-lhe ensinamentos sobre o que aprenderá ali e em outras colônias que já visitara. Sorridente disse-lhe que, se aquele encontro já fora liberado, era porque meu pedido não estava longe de ser atendido, pois os primeiros ensinamentos diziam, que quando o médium estivesse sendo também preparado e quase pronto para isso acontecer, eles o trariam ali para conhecermos-nos pessoalmente. Disse-lhe categoricamente, que havia pedido aos superiores responsáveis pelas comunicações com o plano terreno, para que este médium fosse ele, pois já teriam o analisado e as aprovações já estavam quase todas liberadas, mas faltava ele mudar e aprender algumas coisinhas que estava sendo displicente, contudo, não poderia dizer quais, porque nada poderia ser imposto e sim aceito, e somente talvez dependeria de alguns comportamentos seus mudarem, mas não era para se preocupar com aquilo naquele momento, pois todo o procedimento faria-se nos momentos corretos, tanto para ele, como para mim. As lembranças nítidas que ficaram desta experiência foram, além destas conversas, outras foram necessárias ficarem meio que confusas, porque sua vinda até ali, na verdade não era somente o nosso reencontro, o objetivo principal ainda estava por chegar. Foi necessário fazê-lo lembrar apenas de fragmentos das situações. Após 2 dias daquele que de instante imaginou ser um simples sonho, e não uma comunicação minha sobre o que iria acontecer em sua existência em um breve futuro, lá estava ele novamente na mesma colônia espiritual Divisor de Águas. A comunicação desta vez não se faria através de minha pessoa, porém, minha participação faria-se necessária para ele atentar-se diretamente no ocorrido, para não duvidar sobre o que juntos deveríamos fazer. O jardim que se encontrava nesta segunda vez, sua aparência tal igual a que tinha em sua residência no plano que vivenciava, mas com proporções gigantescas. Juscelio, meio que pasmo, analisava-o em detalhes, e percebeu que os mesmos desenhos que foram feitos com cortes detalhados para ficar mais bonito o gramado, e para transformar aquele pedacinho de terra, como mesmo fantasiara, em seu pequeno paraíso para ele e minha irmã terrena. Ele, onde estava agora, percebera que os desenhos, inusitadamente lá existiam. Até as árvores, as flores, o gramado, tudo propositadamente colocados nos mesmos lugares onde colocou os seus, porém, como já falei, com proporções maiores. Fora daquele jardim, um pouco longe daqueles desenhos de onde estava da primeira vez, a uns metros significativos, avistou uma corredeira de águas que terminavam em um precipício onde formava uma imensa cachoeira, com forças de águas incríveis. Olhou para o lado, estranhando estar no mesmo local em tão pouco tempo, pois reconhecera de imediato como aquela que eu teria o apresentado, como a colônia Divisor de Águas, e percebera que estava acompanhado por seu mentor espiritual, onde o conhecia como José Paz. José, como sempre, mostrava-se, envolvia-se em uma aura com luzes tranquilizadora de paz, pois harmonizava-se com as melhores energias, fazia-o não ter dúvida de quem estaria lhe acompanhando. Sereno, José mostrou-lhe como deveria agir a partir daquele momento, e até então, naquela segunda vez, eu era apenas uma espectadora daqueles seus novos aprendizados, e uma simples coadjuvante nas sequências dos ocorridos, para afirmar-lhe ainda mais a certeza do que deveria atentar-se. Uma pergunta feita por José fora inevitável, presumi. Amigo, após terminar os estudos da leitura que estás fazendo, qual o livro que pretendes ler? Estranhando aquela indagação, olhou José em dúvidas, pois sempre pensou que era somente ele que o induzia às leituras, mas, mesmo nas dúvidas, nada falou, somente o respondeu respeitando como espírito superior em aprendizado do que ele. Então respondeu: José, pretendo ler todas as obras do espírito André Luiz, que nosso irmão Francisco Cândido Xavier psicografou. Neste instante, dando-lhe a certeza que estava na mesma sintonia dele, e a mesma colônia,
passei por eles cumprimentando-os, demonstrando-lhe novamente que estava por perto e super bem, porém sutilmente, embora estando novamente emocionada por ver alguém que está tão próximo daqueles que amo tanto ali, e de instante distanciada. Contudo, para alcançar meus objetivos mais rapidamente, tive que demonstrar àqueles que me orientavam, firmeza e controle de minhas emoções. E para isto demonstrar, tive que fazê-lo perceber que estava acostumada com sua presença ali e a de José, transparecendo-lhe que eu era também uma grande auxiliar deste seu amigo que tinha como seu mentor. Chegando próximo, após beijar-lhe no rosto, cumprimentei-o tranquila, e lhe parecendo fria em minhas emoções, apertei a mão de José demonstrando respeito e o entreguei os documentos que anteriormente havíamos combinado que teria que ficar pronto para aquele dia, dizendo estas palavras: compromisso concluído, irmão José. Aqui estão todos os detalhes que pediu sobre nossos trabalhos. Espero lá no setor da Zeli para fazer o combinado. Está bem, amigo? Está bem, Reni, meus parabéns, você demonstrou que está quase pronta e preparada. Naquela colônia, eu era conhecida diferentemente do nome que eu tinha no plano terreno, chamavam-me Reni. Meu cunhado olhava-nos surpreso em me ver trabalhando para aquele que imaginava ser um espírito pouco alcançado por espíritos ainda em desenvolvimento moral, e ali, José mostrava-se tão igual e humilde como qualquer um dos trabalhadores daquela colônia, mas, mesmo surpreso e curioso com aquela conversa, e com a passagem minha por ali, discreto nada perguntou, sabia como José fazia-se austero quando queria ser. Enquanto o observava-me discretamente afastando-me, percebeu quando passei por uma senhora que se aproximava e a beijei-lhe carinhosamente no rosto. Notou que conversamos algo, tudo elaborado propositadamente para chamar-lhe a atenção para aqueles fins. Joana, a princípio nada falou, ficou ao longe somente observando. José continuou a conversa. Pois bem, meu amigo, como estávamos falando, você disse que pretende estudar as obras de André Luiz, não é? Juscelio, não percebendo o que a ocasião queria lhe mostrar, respondeu deste jeito. Sim, José, estou terminando as leituras que comecei há quase um ano, e agora estava pensando nisto. Ali existem muitos ensinamentos que sei que eu ainda preciso tê-los. José parou um pouco, e demonstrou que parecia-lhe escutar algo, virou-se na direção daquela senhora, e demonstrando que escutara seus pensamentos, a respondeu em voz para ele ouvir. Tudo bem, Joana, passarei o recado. Olhou-o, colocou sua mão em seus ombros, e o disse apontando o departamento dos escritores que ficava logo em frente. Amigo, está vendo aquela sala com aqueles livros ali? Ele olhou na direção que José apontava, continuando caminhando naquela direção, chegando mais próximo avistou naquilo que usávamos como estantes, repleta de prateleiras com os mais diversos livros, separado daquele ambiente que estavam apenas por uma porta grande que parecia de vidro a seus olhos, e ali, era o local onde eu mais gostava de trabalhar e estudar. Gostava disto fazer, na expectativa de me adiantar nos estudos, já que em minha última encarnação, por displicência fiquei estacionada em aprendizados intelectuais. Assim, querendo ser exemplo àqueles que deixei no plano terreno, principalmente a minhas 3 filhas que amo tanto e sempre amarei, determinei-me um objetivo a ser alcançado, pois soube que os espíritos que ditavam as obras mediúnicas aos encarnados, se assim desejassem, poderiam usar seus nomes terrenos, repassando os ensinamentos que obtiveram após as metas serem conquistadas, e assim determinada me propôs o quanto antes me adiantar para que, em minha próxima missão, meus objetivos fossem concluídos, e apoiado por meus superiores ali, ir com uma bagagem de aprendizados na área das teorias dos estudos espíritas, para que, quando me parasse experiente, fosse exemplo para outros conhecidos em meus meios terrenos. E para minha surpresa, por perceberem minha determinação e o meu adiantamento naquelas matérias, pois todos os dias após as tarefas cumpridas deslocava-me para ali, fui convidada para organizar e separar os ensinamentos que deveriam ser passados a alguns médiuns do plano terreno. Abracei aquela oportunidade com unhas e dentes,
percebendo que aquela chance seria o meio mais fácil de alcançar meus objetivos, e assim depois de meses contados do tempo terreno, fazendo estas mesmas coisas, trabalhando e estudando, estudando e trabalhando, fui convidada para ser uma das muitas outras informantes das histórias que irmãos dali queriam contar para alguém da terra, então fui designada a elaborar as histórias para José Paz, até aí nem imaginava que era ele que era o mentor espiritual daquele que fora meu cunhado no plano terreno. Quando soube, silenciosamente com meus pensamentos e oração objetivava um dia, eu mesma fazer estes contatos, e graças ao bom Deus, hoje estou aqui relatando este pequeno começo de muitos outros que virão, se assim meus superiores permitirem, e eu, me fazer merecedora desta graça. Porém, como nosso Criador é sábio, generoso e benevolente, enviou até a minha pessoa esta maravilhosa companheira, que a conheço como Joana, e ela, desde então é a minha orientadora de como devo fazer e agir diante destes que me procuram naquele departamento todos os dias, e tem as esperanças renovadas em minha pessoa por acharem que eu estou mais apta a os ajudar. Os superiores, percebendo toda aquela movimentação ao meu arredor, designaram ela para melhor me instruir, por ser uma especialista nas áreas da psicologia comportamental e emocional. Meu cunhado, e chamarei-o aqui pelo nome que é conhecido neste plano, Juscelio. Ele e José chegaram próximo da porta, e sem tocá-la ela abriu. José continuou. Amigo, você tem suas escolhas, mas, já que estamos trabalhando juntos há anos, sugiro que, você pode sim ler todos os livros de André Luiz, mas, simultaneamente leia os desta autora, lhe farão muito bem, e dentro do que está sendo trabalhado, estes lhe trarão aprendizados que farão diferenças significativas naquilo que abordará em um futuro bem próximo. Dentro daquele departamento, Juscelio deparou-se de frente com a estante que avistou lá de fora, mas ali, percebera que aquela era apenas uma perto de outras que existiam por diversos corredores subsequentes. Não perguntou quem eram os outros autores, pois percebeu que eram inúmeros. Impulsionado a fazer aquilo por uma energia que não sabia de onde vinha, esticou-se o máximo que pôde para pegar um livro que estava na parte de cima das prateleiras. Quando colocou a mão naquele que chamou sua atenção, sem perceber, Joana fez pensar que ele bateu com o braço em um outro, fazendo cair próximo aos seus pés, aquele que ela queria que fosse estudado primeiro. Imediatamente desconcertado e nervoso ao ver tantos livros em sua frente, largou aquele que já segurava entre os dedos, e abaixou-se para juntar aquele que caíra. Quando isso fazia, antes de levantar-se por completo, impulsionado e curioso virou-o em sua direção e leu o seu título. Estava escrito em letras grandes e prateadas. Série Psicologia. Título: O Homem Integral. Autora espiritual, Joana de Ângeles. Psicografada pelo médium, Divaldo Pereira Franco. Neste instante, assustado com o nome que lera, olhou em um impulso para o lado, e seus olhos cruzaram-se com os daquela senhora, que imediatamente falou cumprimentando-lhe com gestos de simplicidade, e um lindo sorriso em sua face dizendo: ó, muito prazer, meu irmão. Chamo-me Joana de Ângeles. Ao vê-la, sem duvidar, pois a situação mostrava-lhe a seriedade que o momento requeria, acreditou que estava de frente a Joana de Ângeles, aquela que ouvia falar somente através dos livros escritos, por aquele médium que, em muitos dos estudos seus, aprendera a respeitar e admirar tanto por seu trabalho, Divaldo Pereira Franco. Emocionado, segurou no braço de José, temendo não aguentar tamanho impacto emocional. Não sentia-se merecedor daquilo que imaginava ser privilégio de poucos. Calma, amigo, está tudo bem. Falou Joana com uma voz que mais parecia música em seus ouvidos. José lhe explicará tudo nas continuações de seus trajetos, mas não preocupe-se de imediato, e nem se apresse, temos tempo. A sua preparação e daqueles que o auxiliarão não será tão simples como possa parecer. Preste atenção, meu irmão, não sou nada a mais do que você, nem a nenhum outro espírito desta ou de outra colônia.
Eu, José e outros somos também aprendizes e trabalhadores nos mesmos objetivos, ou seja, a evolução plena para podermos servirmos aos objetivos do Mestre Jesus. Que sirva de lição a você e a outros que possam ler estes relatos: ninguém é mais do que ninguém, tanto neste plano como naquele que você ainda vive na roupagem carnal, para sentir-se do jeito que está sentindo-se agora diante da minha presença. Aprenda, meu rapaz, que se hoje repassamos informações através das escritas, é porque um dia estivemos nos mesmos degraus que vocês hoje estão, ou seja, o de médium psicógrafo ou outra modalidade de mediunidade. Joana de Ângeles, com toda a superioridade evolutiva espiritual e intelectual que eu considerava sobre minha pessoa e a ele, falava aquele que não consigo ainda me referir não como outro, a não ser como meu cunhado. Com uma simplicidade como me acostumei a presenciar com todos os outros que ela encontrava por seus caminhos, pois aquelas atitudes de humildade e transparência fora testemunha direta que eram rotina em seu dia a dia. Diversas vezes admirava seu jeito simples de agir quando tive a oportunidade de vê-la conversando com outros espíritos recém-chegados. Joana de Ângeles aproximou-se ainda mais de Juscelio, abraçou-o carinhosamente, deu-lhe um beijo na testa, com uma das mãos segurou a sua mão, com a outra, apertou a mão de José e despediu-se dizendo um até breve, nestas palavras. Amigo em fé, como já é de seu conhecimento, pois tenha certeza que vivencias em um plano de provas e expiações, as estradas que deverá percorrer ainda são muito extensas, mas podes ter a certeza que eu ficarei aqui orando para que você consiga ultrapassar ainda os obstáculos que estão por vir em seus caminhos. Naquele momento escutei diretamente daquela minha orientadora, o que queria escutar há muitos dias, falou nestas palavras. Quando estiveres pronto, aquela que fora sua cunhada nesta última existência, Renita, auxiliará a mim e José a lhe informar que está na hora de começarmos o trabalho. Porém, novamente lhe digo, o tempo certo somente os espíritos que estão em escalas superiores às nossas decidirão quando é chegado o momento. Quando Joana terminava de falar a ele aquelas últimas palavras, apareci em um daqueles corredores de livros, para ele ter a certeza, que eu já fazia parte daqueles trabalhos, e nada do que estava acontecendo eram alucinações de sua mente que achava ser muito fértil. Apareci como a mesma nena que acostumara-se nos tempos de nossas reuniões que fazíamos todos os anos, com alguns livros em meus braços, entregando-lhe fui dizendo com as mesmas expressões que acostumei a ouvir todos os dias ali. Meu irmão em fé, aqui estão alguns livros de Joana de Ângeles, a série de psicologia, quando achar-se preparado eles são todos seus, bons estudos. Abracei-o carinhosamente, e novamente o beijei, demonstrando-o que por enquanto, ali estávamos nos despedindo, porém confesso, senti um ar de tristeza pois sabia que nosso reencontro iria demorar um pouco para se repetir, e consequentemente, a minha ida em trabalho até ao plano terreno mas, como ainda sou um espírito em evolução e aprendizado, usei depois em minhas rotinas, o que mais me ensinavam ali, a paciência pois tudo iria se fazer no tempo certo, isso eu tinha certeza. Discretamente Joana passou-me em pensamento a autorização que eu queria ter mas, tinha vergonha de pedir. Eu queria mandar uns recados para meus familiares terrenos, e assim fiz com estas palavras. Diga a todos que estou muito bem, e que sintam-se todos os dias protegidos, abraçados e beijados fraternamente, por mim e por aquelas legiões que me orientam. Diga também, que estou trabalhando muito, muito mais que trabalhava na terra, contudo, gratificada por poder estar servindo aos objetivos principais de nosso Criador, que eram o aprimoramento dos conhecimentos de seus filhos, e consequentemente a evolução. Após estas palavras, peguei na mão de Joana de Ângeles, e mostrando-lhe naturalidade saímos sorridentes e conversando discretamente, demonstrando-lhe que não havia separação tanto de um espírito que envia as mensagens à Terra, como aquele que está em trabalhos em outros setores, e que não havia separação, nem superioridades naquela colônia, divisor de águas.
Minutos depois, Juscelio fora direcionado a seu plano espiritual, onde ainda tinha muitas estradas a percorrer em forma de aprendizados. Naquele dia tão especial para meu desenvolvimento, permitiram-me ir junto com José, levá-lo até sua residência, onde estava em seu ressarcimento físico, em um sono profundo, e assistir o acoplamento de seu espírito em sua vestimenta carnal. Em seu lado adormecida, minha irmã. Tive a autorização para me aproximar. Compreendi o do porquê de tantas restrições quanto à aproximação dos entes queridos antes de nossa reforma íntima completa. Não consegui conter uma lágrima que rolara de saudades. Mas, estas mesmas lágrimas, ao mesmo tempo que confundiam-se com as de saudades, foram de felicidade e de agradecimento aos superiores espirituais por ter me concedido a graça de aquilo poder presenciar com tanta lucidez. Próximo de seu despertar, ainda, eu e José ficamos ali por mais alguns minutos para os últimos ajustes, e presenciei ele acordar. Juscelio abriu os olhos, por alguns segundos ficou assim imóvel. Sentou-se em sua cama, ficou olhando parecendo ao nada, e José, experiente naqueles assuntos, permitiu-me escutar seus pensamentos que diziam: Obrigado, meu Deus, sei que aconteceu de novo, fui levado ao plano espiritual, e fui apresentado a Nena, foi muito bom saber que ela está bem, e provavelmente irá trabalhar comigo. Prometo não decepcioná-lo nem aqueles que estarão juntos nesta empreitada. Eu, naquele instante, sorri satisfeita com o que ouvia, e como se ainda não fosse o bastante, para ainda mais firmar em sua mente que aquilo não era um sonho, em nosso lado, surgiu o espírito tão iluminado de Joana de Ângeles e ela, com sua superioridade naquelas condições, fez aquele quarto ficar todo iluminado com as energias benéficas que estávamos emanando para aquela sua residência ser vista por meu cunhado. Consequentemente, fazendo que alguns espíritos que teimavam vivenciar nas sombras de seus juízos, e em uma análise rápidas, observamos que ali buscavam acalentos por algumas vibrações oriundas daqueles que o visitavam e os traziam até ali mesmo sem perceberem. Devido à iluminação que se fez, eles se afastaram percebendo que ali não encontrariam por um bom tempo refúgios para suas investidas. Meu cunhado percebera o trabalho que fora feito, e na sequência sorriu e satisfeito voltou a deitar-se tranquilo, dormindo em seguida, sabedor que mais uma etapa fora concluída. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Em espírito, e aos aprendizados daqueles que queiram a paz, dou aqui meu testemunho que tudo fora verídico e que um dia nos encontraremos em uma das muitas moradas do nosso Criador, Deus o único, soberano, nosso Pai. Por Renita Laureta. Psicodigitado por Juscelio João Teixeira. Fim.